Olá pessoal, eu sou o Fábio Stern e hoje vamos falar sobre a polêmica de Xuxa Meneghel dizendo que gostaria que a indústria farmacêutica utilizasse presidiários para testar novos remédios e vacinas. Eu tô rindo porque isso, enfim, é absurdo, né? Segundo a apresentadora, fazer isso com os presidiários seria menos cruel do que testar os produtos em animais, afinal de contas, os presidiários, na visão da Xuxa Meneghel, estão na prisão porque fizeram por merecer. E já se antecipando as críticas que ela receberia, a Xuxa debochou dos direitos humanos. Detalhe que ela faz isso no país que é terceiro lugar em assassinato de ativistas de direitos humanos. Um ativista é morto no Brasil a cada 8 dias, só para vocês terem uma noção, mais do que qualquer país como China, como Rússia, até mesmo os países muçulmanos como Irã, Afeganistão, Iraque. Independente ou não do seu apreço pela Xuxa, a gente tem que ter claro, declarar que presos sejam cobaias no lugar de animais é um exemplo de excelência de um pensamento fascista. Mais especificamente, é uma manifestação de ecofascismo. Mas, para quem faz parte do meio esotérico, para quem só conhece o esoterismo pela contracultura de 1970, para quem está chegando agora nos estudos sobre esoterismo, pensar esotéricos fascistas pode parecer, num primeiro olhar, um contrassenso. Afinal de contas, no meio esotérico se fala muito sobre aceitar os outros, fala-se muito sobre uma grande irmandade unida, sobre pensamentos holísticos. Então, como poderia uma pessoa vegana, toda envolvida com causa de animais, com ONGs para crianças carentes, ter pensamentos fascistas? E é disso que eu quero falar hoje. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não estou dizendo aqui nesse vídeo que a Xuxa é fascista. Eu vi algumas pessoas tentando equiparar a Xuxa ao Hitler, postando que o Führer também era vendido pela propaganda nazista como amigo dos animais, mas sejamos honestos, isso é de uma safadeza argumentativa sem fim. A Xuxa parece ser muito mais um reflexo do apodrecimento estrutural da sociedade brasileira, que piorou muito depois do conluio entre Lava Jato e jornalismo corporativo, do que, de fato, a Xuxa ser a encarnação ou a causa do fascismo no Brasil. Existe um abismo de diferença entre Xuxa e Rodrigo Constantino, por exemplo. Ainda que a Xuxa, em si, possa não ser ela própria totalmente fascista, o discurso dela demonstra, pelo menos nesse quesito, que ela flerta, sim, com pensamentos de extrema-direita, algo que, aliás, não foi a primeira vez que acontece na carreira dela. Citando 2 exemplos, o show da Xuxa foi muito criticado por priorizar meninas loiras como paquitas num país de minoria branca, ainda que tivesse uma ou outra paquita morena, e, mais recentemente, ela parecia ser grande fã do Sérgio Moro, que é um cidadão de extrema-direita. Então, a Xuxa ser ambientalista e, ao mesmo tempo, uma pessoa inclinada à direita, não é algo tão absurdo como quem está chegando agora nos estudos de esoterismo pode achar no primeiro olhar. Eu quero resgatar 2 nomes relacionados ao ambientalismo e à extrema-direita para exemplificar bem como que a direita e a extrema-direita também conseguem acomodar militantes pela natureza. Para quem se interessar pelo assunto, Goodrick Clark, que foi um acadêmico que se especializou nos temas de esoterismo, escreveu um livro sobre o assunto que foi lançado no Brasil pela editora Madras como Sol Negro, Cultos Arianos, Nazismo Esotérico e Políticas de Identidade. O nosso primeiro exemplo é do argentino Ricardo Darré, um latino-americano que se achava branco, como vários aqui no Brasil. Mudou o nome para Richard Darré para ter maior aceitação entre os pares nazistas europeus e foi a pessoa que criou a expressão esotérica Blut und Boden, sangue e solo em alemão, que praticamente significou nos meios nazistas uma crença de que o sangue ariano tinha uma conexão mística com a terra natal, motivo pelo qual a nação nazista seria obrigada a cuidar do meio ambiente. Isso fez o nazismo desenvolver uma forma muito peculiar de ecologia, enraizada na identidade branca, que tinha na violência contra grupos marginalizados a solução para todo o problema ambiental. Ou seja, para resolver problemas causados pela superindustrialização, pela poluição, falta de recursos, seca, fome, superpopulação, pandemias, os nazistas propunham como política pública o genocídio de determinadas parcelas da sociedade para que o resto, considerado mais válido,
pudesse sobreviver. E até hoje as ideias do Darré encontram eco nos meios ecofascistas, ainda que o nome dele nem sempre seja mencionado objetivamente. Além dele, durante a Segunda Guerra, a ativista de direitos dos animais Savitri Devi se transformou numa das maiores apoiadoras públicas do Hitler. Apesar do nome indiano, Savitri era europeia. Ela fez tipo aquela Sara Geromini aqui no Brasil, que também adotou um nome de guerra para atuar politicamente para o Bolsonaro. E no caso da Savitri, ela se identificava como pagã, fez uma peregrinação pela Palestina em busca do paganismo ariano pré-cristão, acabou convertida ao hinduísmo no meio do caminho e no ápice de seu narcisismo religioso, adotou como nome espiritual Savitri Devi, que significa "eu sou a deusa do sol" em sânscrito. Aliás, falando de narcisismo, né, isso é outra questão muito corriqueira entre fascistas e entre a extrema-direita. Eles realmente têm muito esse sentimento de que eles são o suprassumo da existência. Esses dois exemplos nos fazem questionar o fato de que, oficialmente, os grandes apoiadores do Hitler foram os evangélicos. A Savitri, em especial, foi uma ampla crítica pública do cristianismo. Isso se encaixava no nazismo? A resposta é sim. A gente nem precisa ir muito longe para entender o porquê. Pegando no caso do Brasil, os maiores apoiadores religiosos do Bolsonaro também são evangélicos. Mas o ideólogo do governo deles é o Olavo de Carvalho, que é um astrólogo. Se de um lado a astrologia é pecado para os evangélicos, de outro, não parece haver problema em se seguir em massa as ideias do Olavo de Carvalho. As religiões funcionam assim. Religiões são paradoxais. Nesse sentido, embora Savitri Devi fosse anticristianismo, ela também era nazista. E tanto ela acomodava esse paradoxo de seguir uma pessoa amplamente apoiada por evangélicos, como os evangélicos nazistas também aceitavam a atuação da Savitri como espiã durante a Segunda Guerra Mundial. Então não achem que porque uma pessoa é defensora dos direitos animais, vegana, gosta de cristais, já teve declarações anti-evangélicos e conversa com gnomos, que essa pessoa não será fascista. Historicamente, o fascismo também recebeu e acomodou pessoas com esse perfil. Isso, evidentemente, não significa que todo esotérico é fascista, ou que todo defensor do direito dos animais é fascista, e muito menos que seja possível a gente fazer uma comparação direta entre Xuxa e nazismo. Ainda que a Xuxa tenha feito um discurso fascista, todo mundo tem hoje pelo menos um punhado de parentes que, se o Bolsonaro abrisse as nádegas e pedisse que limpasse a bunda cagada dele agora, fariam isso com a língua. A Xuxa é muito mais um reflexo do problema, um sintoma, do que a causa do fascismo brasileiro. O conluio entre mídia corporativa e Lava Jato foi o problema. E a gente vê o reflexo disso em muitos ambientes. No caso do ambientalismo, como o jornalismo brasileiro demonizou tudo o que é de esquerda, as pessoas de hoje se tornam ambientalistas tentando fazer isso pela direita. Porque ser um cidadão de bem hoje é ser uma pessoa que não é de esquerda. E a forma de defesa do meio ambiente que a direita se propõe acaba não atacando os problemas do capital que causam a destruição do meio ambiente. Em outras palavras, é aquele pensamento de cobrar do cidadão comum que ele economize a água, mas não cobrar do agronegócio, que é o responsável por 70% do consumo de água do Brasil, pelo uso sustentável desse recurso natural. Se a visão de mundo for de extrema direita, então, esse ambientalismo vai ser encaixado em uma visão de mundo supremacista. A jornalista Naomi Klein, ao explicar as políticas ecofascistas nos Estados Unidos, usa objetivamente a frase ambientalismo através do genocídio. Isso pode acontecer de formas brandas, como restringir o acesso de uma determinada população a meios mínimos de sobrevivência. Pode acontecer de formas médias, como nessa proposta política da Xuxa, de usar determinados grupos como cobaias forçadas de experimentos médicos, ou de formas mais ativas, como os nazistas fizeram, assassinando uma parcela da população nos centros de concentração. Em resumo, embora problemas ambientais sejam causados pelos seres humanos como um todo, e uma pandemia também é um problema ambiental, os fascistas só jogam a responsabilidade em uma parcela da população, que sempre é uma população marginalizada, e se isentam eles próprios da culpa. Eu postei aqui no canal um vídeo de uma aula que eu dei na PUC São Paulo no semestre passado, e onde eu falo sobre como que o cristianismo, e em especial o pentecostalismo, buscou bodes expiatórios para explicar a pandemia do coronavírus. Entretanto, isso não é uma exclusividade de cristãos.
muito do meio esotérico também fomenta esse tipo de pensamento. Aliás, grande parte das conspirações mundiais são promovidas hoje por pessoas esotéricas. Relembrando, Olavo de Carvalho é esotérico, ele não é do meio evangélico. E é nisso que eu gostaria que você, que está começando agora a estudar sobre esoterismo e nova era, prestasse atenção. O pulo do gato sobre a fala da Xuxa é que quando ela pensa em promover testes em presidiários, ela convenientemente esquece que o Brasil é um estado policialesco. O nosso sistema policial continua opressor desde a época da ditadura. E metade da população carcerária sequer foi julgada. Isso significa que a gente fala de pessoas que estão presas, mas que ainda não foram declaradas culpadas pela justiça. Por termos uma força estatal bruta, tem pessoas que são inocentes e estão nessa condição. E se a gente adota essa lógica da Xuxa de que todo mundo que está na prisão é mau, o próprio chefe dela, Edir Macedo, da Rede Record, estaria nessa leva. Nas palavras dele, descritas em sua autobiografia, dezenas de viaturas da polícia corriam na nossa direção. Eles acenavam com violência, alguns colocavam a cabeça para fora da janela do carro e gritavam comigo. O carro é cercado, metralhadoras, revólveres e um tremendo aparato de armas pesadas apontadas a mim e a minha família. A gente, lendo a descrição dessa cena, parece até que o Edir Macedo estava fazendo, sei lá, tortura, vendendo órgãos no mercado negro, mas não. A acusação dele foi ser evangélico. Em 1992, os pentecostais não gozavam da aceitação social que hoje eles possuem no Brasil. O Edir Macedo foi preso por proferir o que o Estado considerou na época uma forma charlatã de cristianismo. O cristianismo oficial, que afinal de contas é o catolicismo. Em sua biografia, o Edir Macedo descreve como foi a realidade de prisão. Ele ficou numa cela para presos com ensino superior. Então significa que isso que ele descreve, a realidade para quem não tem ensino superior é muito pior. Não havia lugar para dormir, as camas já estavam ocupadas, o chão estava tomado de colchões e só existia uma latrina para todos. O Edir Macedo ficou 11 dias na cadeia, até ter o caso arquivado, mas se a proposta política da Xuxa estivesse em voga naquela época, nesses 11 dias ele poderia ter sido forçado a se submeter a experimentos médicos, e esses experimentos poderiam ter matado ele, pelos efeitos adversos dos tratamentos experimentais, ou até mesmo ter deixado o Edir Macedo com uma sequela para o resto da vida. E é essa a hipocrisia que eu estou denunciando aqui. Para concluir esse vídeo, a Xuxa se apresenta hoje como vegana e fala que isso é uma forma de salvar o meio ambiente. Mas o que será que causa mais impacto na vida dos animais? A população que hoje está lá presa e que a Xuxa quer usar como cobaia, ou a Xuxa instalando o ar-condicionado industrial na própria casa porque ela não suporta o clima tropical do Brasil? Meu convite a você que assiste ao meu canal é que você reflita sobre as posturas e discursos que você ouve a respeito da pandemia e a respeito do meio ambiente. Usemos o nosso pensamento crítico e tentemos fazer um distanciamento, ver a situação no macro social, para que a gente não reproduza absurdos similares.